Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, aquele quadro onde a gente fala aí muito mais sobre essa história vasta e riquíssima que é One Piece. E a bola da vez é a Baroque Works. Vamos falar como é que ela funciona, por que o Crocodile criou ela, quais são as ambições da galera ali por dentro e também até algumas curiosidades aí se der tempo, tá bom? Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar falando primeiramente sobre da onde que o Crocodile tirou essa ideia, cara. Porque o Crocodile ele era um pirata, ele ainda é um pirata na história de One Piece, só que em um dado momento ele acaba se tornando Shichibukai, que pra gente aqui no ocidente seria uma espécie de corsário. E qual é a função no caso dele? Ele seria um pirata que caça pirata. No caso ele tem aí uma função de ser um pirata bonzinho, vamos dizer assim, né? Trabalhando para a marinha e o governo. Só que os planos do Crocodile na verdade eram usar esse termo de Shichibukai, esse termo dele ser alguém mais bonzinho, vamos dizer assim, para ganhar status e influência. E ele acaba criando essa organização, Baroque Works, para atingir alguns objetivos bem específicos. O maior deles era dominar Alabasta e a arma Pluton, que na cabeça dele estava em algum lugar escondido ali, em algum lugar em Alabasta, tá bom? E para isso ele acaba criando então a Baroque Works, que é uma organização criminosa gigantesca e super secreta, que ficava principalmente no início ali da grande linha. Eles tinham uma grande influência naquele início. E assim, era muito difícil de lidar com eles a princípio, porque você tinha um grande número de agentes, se eu não me engano tem mais de 2.000 pessoas dentro dessa organização criminosa, e ainda por cima eles estão disfarçados em diversos locais. Eles podem estar no meio de militares, eles podem estar no meio de outros piratas, eles podem estar como caçadores de recompensa, eles estão em todo lugar. Então você não pode confiar em ninguém quando você entra na grande linha praticamente, porque qualquer pessoa que você interagir pode ser um membro da Baroque Works e você nem vai saber. Pois é, tem essa parada aí também, tá? E é claro, o Crocodile tinha que dar um jeito de fazer com que a galera entrasse no clima, né? Por que a galera estaria nessa organização criminosa? O que essa organização tem a oferecer pra eles, né? Então o Crocodile acabou criando um sistema de meritocracia, né? Ele usando ali a meritocracia de um jeito bem filha da mãe, como normalmente é usado. Onde basicamente a desculpa ali é que eles estavam criando um reino utópico, vamos dizer assim, que era o Ski Peak inclusive, onde se você fizesse determinadas missões e trabalhasse bem, você era recompensado de acordo. Então o cara aí usando meritocracia pra enganar as pessoas, né? Como normalmente meritocracia é usada mesmo. E acontece que muitas dessas galera não sabiam quais eram as intenções reais do Crocodile, né? Muita gente, já que ele mesmo não aparecia como Crocodile, ninguém nem sabia quais eram as pretensões dele, inclusive, com exceção da sua elite. E aqui a gente já entra num outro fator que é a hierarquia, como é que funcionava a hierarquia da Baroque Works dentro dessa organização aí bizarra, né? Nós temos primeiramente os agentes eles tinham a função, no caso ali, de serem os mais habilidosos que a Baroque Works tinha a oferecer, e eles poderiam ajudar, auxiliar, e seriam os braços direitos, vamos dizer assim, do Crocodile em toda essa tramóia que ele estava bolando. Vale mencionar que o Crocodile desde o início já considerava eles descartáveis, tá? Então, assim, você ia lá achando que ia se dar bem e tal, não é bem assim não. A maioria dessa galera aí seria caçada depois e ia rolar uma queima de arquivo, basicamente, depois que o Crocodile conseguisse os objetivos dele. Vale mencionar aqui também que os agentes eles estão como casais, né? A gente tem ali casais que variam, no caso os homens, como o Senhor Zero até o Senhor, se não me engano, 14 ou 13. E as mulheres elas eram as senhoritas ali que tinham referência a dias da semana e também referência a alguns feriados importantes aí mundo afora, tá? Como Natal, Dia dos Namorados, e por aí vai. E acontece que o Crocodile era o Senhor Zero, que era o mais forte, conforme o número ia subindo ia ficando mais fraco, vai. E a gente tinha aí no caso até o Senhor 5, são agentes que são extremamente poderosos e eles são os mais próximos do Crocodile, tá? Eles são importantes bastante para conhecer o próprio Crocodile e saber exatamente qual é o planejamento deles. Eles estão dispostos a ajudar o Crocodile a atingir
o seu objetivo final, tá? Enquanto isso, do Senhor 6 pra cima, nós temos aí os agentes da fronteira, que tem a missão, mais, vamos dizer assim, mais baixa renda dentre os agentes, de fazer toda aquela tramóia que eu falei anteriormente, caçar recompensas, servir ali como uma espécie de espião quando for conveniente, talvez até executor em alguns momentos também, tá? E além deles, nós temos também os Billions e os Millions. Os Billions, eles eram agentes, e geralmente eles têm um nível de poder até próximo do que seria ali o Senhor 10, mas também eles têm aí uma vantagem numérica, vamos dizer assim, porque são aproximadamente ali 200 pessoas, e também eles são bastante egoístas, porque eles estão caindo ainda naquela ladainha que o Crocodile fez de meritocracia. Então o que acontece? Eles fazem só determinadas missões que deem bastante prestígio para eles, que eles acham pelo menos que vão dar um grande prestígio para eles. E apesar de ser uma coisa, vamos dizer assim, mais centrada, mais concentrada, eles fazem muito bem suas missões, como ficou comprovado lá em Alabasta, já que eles estavam envolvidos tanto com os rebeldes quanto também com os guardas de Alabasta, né? Eles estavam envolvidos ali em todo lugar, eles estavam infiltrados em todo lugar, eles faziam isso muito bem. E tem os Millions, que é uns cupincha mais baixa renda ali do clero da Baroque Works, e vale mencionar que eles estavam concentrados em Whiskey Peak, né? Eles viviam lá em Whiskey Peak, e foram eles, né? Muitos deles acabaram enfrentando o Zoro lá indiretamente, tomaram um cacete violento. Vale mencionar aqui. E agora vamos para as curiosidades, né? A primeira curiosidade que nós temos aqui sobre a Baroque Works, como eu mencionei, nós temos diversos casais ali entre os agentes, né? Os que são os principais ali da Baroque Works. Porém, o Mr. Two, ele não tem um casal, só tem o Mr. Two, né? No nível ali dele. E o que acontece? Existe uma desculpinha para isso, que é o fato de que, como ele é um Okama, ele já é tanto um homem quanto uma mulher, então ele não precisa de um casal, ele é o próprio casal. Esse cara é brabo, o cara é o próprio casal dele, o cara é brabo demais. O nome da organização, né, que é Baroque Works, que é trabalho barroco, né, olha só, trabalhos barrocos, também é uma alusão a uma arte que existe de verdade, que é a arte barroca, e tem algumas peculiaridades aqui que a gente pode comentar a respeito, como por exemplo, a arte barroca, ela tem algumas coisas que, vamos dizer assim, são bastante convenientes, vai, com tudo que a gente está falando aqui, porque primeiramente é uma arte que nasceu na Itália, ou seja, a Itália, máfia, organização criminosa, né, tem aqui uma ligação, o Oda pode ter usado aí para fazer essa organização aí, essa linkagem, essa referência, vai, às máfias italianas. E também vale mencionar que a arte barroca é uma arte bastante popular, ela está espalhada pelo mundo inteiro, você pode encontrar arte barroca na Europa, na América do Sul, no Oriente também você pode encontrar, ela tá em todo lugar. Então, cara, também faz referência no caso ali, aos funcionários, vamos deixar assim, da Baroque Works, que estão aí espalhados por diversas regiões. Também vale mencionar aqui como curiosidade o quão perigoso era essa organização, porque além deles influenciarem Alabasta, eles também estavam espalhados pela Grande Linha, principalmente nas ilhas ali do início da Grande Linha. Então, cara, a gente tá falando aqui de uma galera que eles tinham capacidade de destituir não só o reino de Alabasta, mas diversos reinos, né? Crocodile poderia, inclusive, indiretamente, tomar todos os reinos da Grande Linha se ele quisesse, porque seria um trabalho ali que ele não estaria diretamente associado, já que pouca gente conhece ele pelo nome, né? Ou pelo rosto. E, assim, ele poderia fazer o quê? Ele poderia fazer algo um tanto parecido, ele poderia fazer algo bem semelhante ao que o Dom Flamingo fez, mas também ele poderia botar ali vamos dizer assim, uns postes no lugar dele, né? Ele poderia destituir um rei, colocar uma outra pessoa no lugar, e ele ficava ali controlando pelas sombras, é uma coisa que ele também poderia fazer. Então ele tinha um potencial muito grande de dominar diversas regiões ali, principalmente na Grande Linha, que era onde ele estava mais concentrado. Em Alabasta ele seria meio que o rei mesmo, já que ele era o bonzinho, vai, né, para o pessoal popular ali da história toda. E também vale mencionar que depois que ele atingisse o seu objetivo, ele ia fazer uma mega queima de arquivo onde ele ia se livrar de todos os agentes da Baroque Works. E mano, se você acha que ele não tem capacidade de fazer isso, pô, fala sério, você não conhece o Crocodile, né? O cara era insanamente poderoso para aquele início ali da história,
e com certeza ele foi uma baita de uma ameaça. Gostei dele, gostei da organização criminosa que ele criou, mas a gente vai conhecer um pouco mais aí da Brockworks durante aí os resumões de anime especiais de One Piece, que é todo sábado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Nós temos aí a Taverna do Bacon na descrição, tá? Um Discord aí pra você falar comigo se você quiser. E valeu, nerds, fui!